Olá! Hoje a gente vai mergulhar uma história antiga, mas que fala muito sobre hoje. É sobre aquela tensão que todo mundo conhece, sabe? Entre a lealdade que une as pessoas e a rebelião que pode destruir tudo. Para a gente entender bem o centro dessa história, vamos imaginar uma balança, daquelas antigas de dois pratos. De um lado a gente coloca a lealdade, que é a base da confiança, da união. Do outro a gente tem a insubordinação, aquela força que quer romper, que quer desafiar. E a grande questão que essa história levanta é: o que pesa mais? E olha, essa pergunta não ficou lá no passado, não. É um convite para a gente olhar para dentro e pensar: o que será que nas nossas vidas pode estar fazendo essa balança pender para um lado ou para o outro? Certo, então vamos para a história. Ela nos leva lá para o livro de Números, no meio do deserto, onde uma rebelião está prestes a explodir, bem no coração da liderança de Israel. E quem está no meio dessa confusão toda? Não é qualquer um, não. A gente está falando de gente importante. Tem o Corá, um levita super respeitado, e junto com ele, Datã e Abirão. E eles não estão sozinhos, conseguiram o apoio de 250 outros líderes, homens conhecidos na comunidade. Ou seja, não era uma revolta de gente de fora, de jeito nenhum. E é aqui que a coisa fica bem irônica. A tribo de Corá, os levitas, que eram responsáveis pelos deveres religiosos, ganhou essa posição sagrada justamente por um ato de extrema lealdade a Moisés numa crise anterior. Eles eram os de casa, os fiéis. O que torna essa traição, essa virada de casaca, algo muito mais chocante, né? E aqui é o momento da explosão. Cora vai e confronta Moisés e Arão com palavras que, à primeira vista, soam justas, quase democráticas. Ele usa a própria linguagem da fé para desafiar a autoridade, basicamente dizendo que todo mundo é santo e que os líderes estavam se achando demais. Mas o que é que de fato move uma revolta como essa? Vamos sair um pouco da narrativa e analisar o que acontece no coração das pessoas antes que a rebelião se torne algo visível para todo mundo. O texto sugere uma progressão bem clara, quase um passo a passo da insubordinação em 3 estágios. Entender esses passos nos ajuda a ver como a lealdade pode ir se desfazendo até virar oposição declarada. Primeiro passo: tudo começa por dentro, no coração. Lá no Salmo 106, quando relembram essa história, a raiz de tudo é identificada como inveja. É aquele sentimento incômodo de se comparar, de não estar satisfeito com a própria posição e desejar aquilo que o outro tem. Aí vem o segundo passo. Essa insatisfação toda ganha uma máscara. Uma rebelião raramente chega dizendo, eu sou egoísta. Pelo contrário, ela se veste como uma capa de espiritualidade. Usa argumentos nobres para esconder uma agenda bem pessoal de poder. E então, chegamos ao ponto crucial, o objetivo final. Os levitas já tinham uma função sagrada e muito importante cuidando do tabernáculo, que era o santuário móvel do povo no deserto. Mas não era o suficiente. Eles queriam mais. Cobiçavam a autoridade do sacerdócio, que pertencia a Arão. No fundo, era uma busca por poder. A tensão, claro, chega no limite. Esse confronto aberto vai levar a consequências bem dramáticas e a uma demonstração muito clara de onde a autoridade legítima realmente estava. A resposta a esse desafio é rápida e terrível. A terra literalmente se abre e engole Datã e Abirão. Um fogo divino consome os 250 líderes que ofereceram incenso de forma ilegal e uma praga começa a se espalhar, mostrando que as ações de poucos podem ter um impacto devastador sobre muitos. O número é de arrepiar: 14.700 pessoas. Além dos líderes que instigaram a rebelião, quase 15.000 pessoas da comunidade morreram na praga. É um retrato poderoso de como a insubordinação nunca é um ato isolado. Suas ondas de choque afetam todo mundo. Mas em meio a toda essa destruição, a autoridade de Arão é confirmada não pela força, mas por um milagre silencioso e muito poderoso. Um cajado seco de amendoeira representando sua tribo floresce e produz amêndoas maduras da noite para o dia. Um processo de anos acontece em horas, um sinal inconfundível de aprovação divina. Ok? Mas como é que essa história tão antiga, com suas pragas e milagres, conversa com um desafio que é tão moderno e pessoal? Vamos ver isso agora. Pode parecer um pulo muito grande, né? O que um milagre no deserto com um cajado tem a nos ensinar hoje, em meio às nossas próprias lutas? Essas lições antigas se manifestam de muitas formas, mas uma das mais tocantes é na jornada de pais com filhos atípicos. Para eles, os princípios de contentamento e de confiança em um tempo diferente são vitais.
A luta contra a comparação é universal, seja na carreira, nos relacionamentos ou, como neste exemplo, no desenvolvimento de um filho. A lição aqui é confiar que o crescimento pode seguir um cronograma único e inesperado, como o cajado que floresce da noite para o dia. Isso se torna uma defesa contra a praga moderna da amargura e do desespero que pode se instalar quando a vida não segue o roteiro esperado. E no fim das contas, é o reconhecimento de que a verdadeira resiliência vem de uma fonte maior que a nossa própria paciência. Mas, olha que interessante, a história não termina com destruição. Ela oferece um caminho para a redenção e para a esperança, mostrando que os erros do passado não precisam definir o futuro. E esta é talvez a reviravolta mais bonita da história. A Bíblia registra que os filhos de Corá não morreram com ele. Em vez de repetirem o pecado do pai, eles se tornaram levitas que escreveram alguns dos mais belos salmos, hinos de adoração e confiança. O ciclo de rebelião foi quebrado. A história termina com a criação de memoriais. Os incensários dos rebeldes foram martelados e transformados numa cobertura para o altar, um lembrete constante do preço da rebelião. O cajado florescido de Arão foi guardado na arca. Esses objetos serviam para garantir que a lição não fosse esquecida. E isso nos deixa com uma reflexão final. Na nossa jornada para proteger o coração da inveja e da insubordinação, e para nos lembrarmos das lições duramente aprendidas, que memoriais, que lembretes visíveis da fidelidade e da graça precisam ser construídos em nossas vidas?